Olá, pessoal! Faremos agora o estudo de Mateus, capítulo 25. Primeiramente, como sempre, vamos orar. Pai Celestial, nós convidamos o Senhor mais uma vez a estar conosco neste momento. Pedimos que o Espírito Santo venha nos conduzir e ensinar na Tua verdade. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor verdadeiramente nos ensine, nos faça enxergar aquilo que precisamos mudar nas nossas vidas. Queremos estar prontos, Pai, para o dia que o Senhor Jesus voltar. Queremos verdadeiramente, Senhor, ser aqueles que praticam a Tua palavra. E é por isso que pedimos, ensina-nos a Tua verdade, ensina-nos a Tua verdade do Teu jeito. Não permita que venhamos a entender apenas de forma parcial a Tua palavra. Não permita que venhamos a ser enganados nem por nós mesmos, mas nos ajude a entender a Tua palavra como a verdade que ela é. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Mateus capítulo 25. Então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: "Vejam, o noivo está chegando! Saiam para recebê-lo." Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: "Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando." As outras, porém, responderam: "Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem o óleo para vocês." Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: "Senhor, Senhor, abra-nos a porta." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem nem dia nem a hora da volta." O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos, ao segundo, 2 talentos, e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu os 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. "O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: "Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo." O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: "O senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: "Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo." Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: "Eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele." O senhor, porém, respondeu:
servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo que não tem, será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderam: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei lhe dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então lhes dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente, ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então, esse capítulo complementa o capítulo anterior, o 24. Mais uma vez, Jesus está mostrando as coisas que vão acontecer no final dos tempos. Aqui Jesus mostra mais sobre o dia específico do juízo final. E aí, ele mostra em parábolas. A primeira parábola é a parábola das 10 virgens. 5 eram sensatas e tinham óleo, algumas versões trazem azeite, suficiente. E 5 tinham só a conta. Como o noivo demorou a chegar, 5 tinham suas lamparinas acesas, porque tinham óleo ou azeite de reserva, e as outras 5 apagaram as lamparinas e tiveram que ir comprar. E aí o noivo chegou. O que essa parábola ilustra? O noivo é Jesus. As virgens são as pessoas que, estavam aptas a casar com o noivo. Só que 5 eram prudentes e tinham azeite, e 5 não eram prudentes, não tinham azeite. O que isso está demonstrando? Isso aqui está demonstrando o dia do fim. A demora do noivo mostra aquilo que muitas pessoas questionam: Jesus demora tanto para vir? Mas a dita demora é porque as coisas ainda não estão como deveriam estar para que Jesus viesse. Ainda tem pessoas para serem alcançadas, ainda tem sinais para serem cumpridos, mas como eu disse no capítulo anterior, as coisas estão cumprindo de forma muito acelerada. A palavra do Senhor já tem sido pregada em nações que a gente nem imagina, sabe? Que ela poderia entrar e ela está entrando. Então as coisas já estão muito aceleradas. E o que essa parábola ela nos mostra? Ela nos mostra que haverá pessoas que se acham noivas, ou seja, acham que
estão prontas, né, para receber Jesus para o dia do juízo. Mas Jesus vai voltar e essas pessoas não estarão preparadas. O que é o azeite ou óleo? Tem várias, linhas que pensam que o azeite ou óleo representam o Espírito Santo, representam a comunhão com Deus. Então tem as pessoas que vão estar prontas em comunhão, em intimidade com Deus, obedecendo a palavra, e tem as pessoas que não vão estar vigiando, que não vão estar prontas, não vão ter comunhão. E aí essas pessoas ficarão para trás. E quando a porta do juízo se fechar, não vai ser aberto mais, sabe? Então a nossa oportunidade de mudança, de conserto é aqui, enquanto a gente está na terra. Então é por isso que nós devemos estudar a palavra e nós devemos estudar não para mostrar para as outras pessoas aquilo que elas estão errando. Também devemos aprender para ensinar, mas a primeira pessoa que tem que ser evangelizada é você mesmo. Então nós devemos julgar a nós mesmos e vermos onde nós devemos consertar. E nós devemos deixar a nossa lamparina sempre acesa, a nossa comunhão com Deus sempre em dia, a nossa intimidade com Deus sempre em dia. Porque Jesus virá quando menos se espera. E quando Ele vier, nós devemos estar prontos. Não adianta você deixar a sua fé esfriando, sua intimidade com Deus ir acabando e achar que no grande dia que você vai junto. Porque como vimos nessa parábola, infelizmente não vai. E aqui na parábola dos 3 servos, Jesus nos mostra outro aspecto que será levado em conta no dia do juízo. Ele dá a ilustração de 3 servos. Cada um foi dado, no versículo 15 mostra, foi dividido os talentos de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro foi dado 5, ao segundo 2 e ao último 1 talento. Então os 3 tinham talentos. O que representa o dono, o dono daquele lugar? É Deus, Jesus. E aí a cada um foi dado a quantidade de talentos de acordo com a sua capacidade. Os talentos são as coisas que Deus nos confia, as responsabilidades que Ele nos confia. Então, os nossos dons mesmo, os dons do Espírito Santo, são também envolve também o nosso chamado. Aquilo que nós temos responsabilidade e capacidade de servir ao corpo. E aí o Senhor vai te dar de acordo com a sua capacidade. Vou dar o meu exemplo. Eu não sou levita, gostaria muito de ser, acho lindo, mas eu não tenho talento para cantar. Eu até canto, eu louvo ao Senhor, mas o Senhor não me chamou para levita, entende? Então o Senhor não vai me cobrar daquilo que Ele não me chamou, mas daquilo que Ele me chamou, isso Ele vai cobrar. E daquilo que Ele chamou você, que Ele comissionou você a fazer, Ele vai chamar. Ele vai cobrar de você. Então o seu ministério, Deus vai cobrar de você o seu ministério. E é isso que a parábola dos 3 servos mostra. E aí vai mostrando que a cada um foi dado os talentos, E eles multiplicaram, ou seja, eles honraram o Senhor deles e fizeram o trabalho que precisava ser feito. Tanto de 5 quanto de 2 talentos, que foi dado de acordo com a capacidade, o Senhor deu o mesmo elogio. Por quê? Porque foi distribuído o talento de acordo com a capacidade deles. Mas o que tinha menos capacidade foi dado 1 talento. Ou seja, ele tinha capacidade de administrar esse talento. Mas o que ele fez? Ele escondeu. E aí ele não tinha nada, ele não tinha trabalhado para fazer aquilo ali multiplicar. E olha o que Jesus disse dele: servo mau e preguiçoso. Preguiçoso. Se você não tivesse capacidade de administrar, então invista para que isso renda. E aí é o que nós devemos ter atenção. O Senhor vai nos cobrar de acordo com o nosso chamado. O Senhor vai nos cobrar de acordo com aquilo que fizemos para o reino. Nós não vamos ser salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos através de Jesus. Mas o Senhor nos deu responsabilidade, nos deu ministérios, nos deu chamados, nos deu oportunidades e nos dá oportunidades de servir ao reino, de ajudar o corpo de Cristo a crescer. E você e eu vamos ser cobrados disso no dia do juízo. E cada um vai ser recompensado pelo tanto que fez de acordo com o talento que recebeu.
Então, como eu disse, eu não vou ser cobrada como levita, porque o Senhor não me chamou como levita, mas naquilo que o Senhor me chamou, eu serei cobrada. E é por isso que eu tenho que me empenhar para trabalhar, para me esforçar, para ajudar o reino do Senhor a crescer. Entende? Por quê? Porque naquilo que o Senhor te chamou é o que Ele vai te cobrar. E aí, Ele nos dá, por fim, a orientação, né? Que nós devemos sim cuidar daqueles que são nossos irmãos em Cristo. Por quê? Quando nós cuidamos de um pequenino na fé, nós estamos fazendo para o Senhor. Quem cuida bem do seu filho, você vai amar como se estivesse cuidando de você. E é assim que o Senhor enxerga. Quando você cuida, você se empenha em ajudar alguém, por ser do corpo de Cristo, você está fazendo para o Senhor. Entende? Então não precisa esperar que a pessoa em si te recompense. E nem sempre, gente, isso vai envolver necessariamente dinheiro. Às vezes vai envolver você visitar uma pessoa que está doente, e que, né, é de Jesus e que ela precisa ali, às vezes, de uma palavra de conforto. Você evangelizar alguém, você ensinar a palavra para alguém. O que você tem feito em favor do reino? O que você tem feito para o crescimento do reino? Ai, Tati, eu não tenho feito nada. Começa a pensar o que você pode ajudar. Às vezes você começa ajudando com uma coisa tão pequenininha e isso gera tanto fruto. Já aconteceu comigo. Saí com uma amiga, estava num lanche e aí uma coisa simples que ela me falou, ela falou assim, Tati, eu tenho que seguir meu coração. Eu falei, não, você não tem que seguir seu coração. A palavra de Deus diz que o coração é enganoso. E aí eu, estava no início da caminhada, eu não lembrava exatamente a passagem da Bíblia que tinha isso, mas assim que eu cheguei em casa, eu tirei o print e mandei para ela. E daí, a partir disso, ela foi se interessando pela palavra. Uma coisa tão pequena, ela já começou a se interessar pela palavra. Entende? Então, coisas pequenas às vezes que você faz, você já ajuda no reino. Todos nós somos chamados a servir ao reino, a ajudar em alguma coisa. Comece a se mover, não fique sentado esperando. Comece a se mover. O que você pode fazer para ser aquele que ajunta para o reino e não aquele que espalha? O que você pode fazer para contribuir para o crescimento do corpo de Cristo? Às vezes são coisas simples, às vezes é um ensinamento que você pode ajudar uma pessoa que tem mais dificuldade que você de estudar a palavra. Mas o que você tem aprendido, você pode ensinar para a pessoa. Seja aquele que trabalha, aquele que multiplica os talentos que o Senhor te deu. O Senhor te deu talentos. O Senhor deu para todos. Nós estamos aqui para fazer esses talentos multiplicarem. Certo? Então, por hoje é só, pessoal. Até o próximo capítulo. Um beijo para vocês.